Olá, olá a todos. Olá, olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Arley Souza falando mais uma vez. Estão todos bem? Espero que sim. Estava sentindo falta dos meus amigos aí da Zona Norte de São Paulo. Prazer grande revê-los, certo? Bom dia, Vamos em... professor. Bom Tudo dia, bem? doutora Rafaela. Seja bem-vinda. Obrigada. Meus amigos, estou aqui com duas, né? Gente, só um minutinho, deixa eu renomear aqui. Vamos começar de onde nós paramos, né? Seguindo o nosso cronograma. Certo? Hoje nós vamos começar, nós finalizamos os poderes administrativos e hoje nós vamos iniciar o tópico sobre agentes públicos, tá certo? Estão aí algumas pessoas entrando na sala, estamos com 14 participantes apenas, mas a gente vai fazer nossa aula aqui, quem puder entrar ao longo do dia será muito bem recebido, certo? Vamos para cima, doutores e doutoras. Estamos seguindo exatamente o nosso cronograma. Eu espero que as aulas com a professora Xiii, travou. Travou aqui para mim. eu estou vendo bem, vocês estão vendo bem? Agora voltou. Acho que foi uma pequena queda aqui na rede. A minha rede é boa. Estou usando uma rede bem bacana, né? Uma link muito grande no meu escritório. Minhas amigas e meus amigos, então hoje nós vamos tratar disso, certo? Vou compartilhar com vocês nossos slides de hoje. Na última aula nós vimos os poderes, agora nós vamos abordar os agentes públicos. Eu acredito que serão duas aulas de agentes públicos, certo? A gente vai falar de todas as classificações, conceitos, e na aula seguinte nós vamos falar sobre as responsabilidades dos agentes públicos, tá bom? E ao longo da aula eu vou dar um aviso para vocês, não agora, para entrar mais gente, sobre a próxima aula. Beleza, vamos lá. Todo mundo está vendo aí? Então, beleza. A gente já, né, ao longo do período até agora que nós vimos nesses temas das nossas aulas, a gente já tratou, né, do papel do agente público, né, da necessidade do agente público atuar em nome do interesse público, sob o regime jurídico administrativo. Já vimos o conceito desse regime jurídico administrativo, que tem dois princípios norteadores, que são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Aí nós vimos que, para a administração pública exercer o seu papel de forma adequada, eficiente, ela tem algum conjunto de prerrogativas que nós chamamos de poderes administrativos. O agente público tem o poder vinculado, o poder discricionário, o poder regulamentar. Falamos um pouco do poder de polícia, poder discricionário, não sei se eu já falei, já falei. Então, aí, depois dessas prerrogativas que ele tem, que são direitos, direito, tracinho, deveres, né? Direitos especiais, tracinho, deveres especiais. Agora nós vamos ver quem são as pessoas, os seres humanos, né? Que executam essas tarefas em nome do público. Esses seres humanos, porque a pessoa jurídica, o ente público, ele precisa de seres humanos para fazer valer a sua vontade, né? Precisa de pessoas naturais. Toda pessoa jurídica, para poder concretizar no mundo real as suas vontades, precisa de pessoas naturais para efetivá-la. E essas pessoas naturais, né, no âmbito da administração pública, nós chamamos de agentes públicos, certo? Então, hoje, a nossa aula, vamos tratar dessa turma. Aí, eu não sei se nós temos muitos agentes públicos aqui na nossa turma, né? Mas ser agente público é uma honra, porque servir ao público é uma das missões, pelo menos eu reputo, mais nobres, principalmente se você serve seguindo a ética, né? Seguindo os princípios do regime jurídico administrativo, nem sempre tão reconhecidos, às vezes nem tanto, muito criticados, né? Mas servir ao público é uma missão muito nobre, eu vislumbro dessa forma, né? Isso me motiva na minha função pública, certo? Procurar sempre oferecer o melhor serviço que eu posso, dentro das minhas condições, ao cidadão que paga o meu salário, né?
por meio dos tributos. Esse pensamento, quando começar a invadir os agentes públicos do Brasil, desde o nível estratégico da cúpula até o nível mais básico, aí o Brasil vai se tornar a maior potência mundial. Porque, infelizmente, ainda há agentes públicos que entram no setor público para se servir do público, né? E não para servir o público. Fugindo dessa digressãozinha mais filosófica, vamos ao nosso tópico principal. Meus amigos, agente público é todo aquele que exerce função pública, certo? Função pública. Veja que aqui ele não está falando cargo público, né? Que tem uma diferença entre cargo público, emprego público e função pública. Existem particulares que muitas vezes exercem função pública e, ao exercê-las, estão agindo, mesmo sendo particulares, como agentes públicos. Nós vamos ver exemplos disso na nossa aula. É um tipo de agente público que existe, um tipo de classificação de agente público que existe. Então, o agente público é todo aquele que exerce função pública, seja de forma temporária, seja de forma permanente, com ou sem remuneração. Então, essa expressão agente público, nós encontraremos ela em diferentes leis, certo? Nós encontraremos elas em várias leis. Nós temos uma definição de funcionário público no Código Penal, ou seja, funcionário público para fins penais. Nós temos uma definição de funcionário público, aliás, de agente público, na Lei de Improbidade Administrativa. Nós temos uma definição de agente público. Vocês estão ouvindo esse ruído, não? Esse toquezinho? É o meu celular aqui que está carregando. Está com mau contato aqui a porta USB. Então, sou apenas eu. Ótimo. Melhor ainda. Então, vocês encontrarão vários conceitos legais de agentes públicos. Nós vamos apresentar aqui alguns deles. Mas o que há de comum nesses conceitos legais é que, via de regra, são conceitos que incluem todos que exercem alguma função pública. Seja de forma temporária, seja de forma permanente, seja com remuneração ou sem remuneração. Então, essa é a parte comum de todos os conceitos legais que vocês vão encontrar quando estiverem se debruçando, né, sobre o assunto agentes públicos na doutrina, no manual de direito administrativo que vocês estão usando aí como fonte, certo? Então, agente público é todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, ou seja, um cara que foi eleito, um indivíduo que foi nomeado, um indivíduo que foi designado, um indivíduo que foi contratado, ou qualquer outra forma de investidura, ou seja, qualquer outra forma de ocupação dessa função pública. Com vínculo, mandato, cargo, emprego, função, estagiário, qualquer um desses que estejam exercendo função pública se enquadram na expressão agente público. Portanto, a gente tem que entender que a expressão agente público tem um sentido amplíssimo. Isso é o que há de comum nos vários sentidos que vocês encontrarão quando forem estudar a lei, né? Por exemplo, o Código Penal, a Lei de Improbidade, a Lei de Licitações. Conceito amplíssimo. Alcança, portanto, todas as pessoas naturais que, a qualquer título, exercem uma função pública. Mesmo as que exercem de forma gratuita, temporária, transitória. Agente público é sempre uma pessoa natural, né? O conceito de pessoa natural, eu não sei se vocês já conhecem, mas vocês estudam isso na matéria de direito civil, né? Lá no início do Código Civil de 2002, há a ideia e se estuda o conceito de pessoa natural. E aí eu vou até fazer a propaganda do meu livro. Eu tenho um livro, pessoal, que eu publiquei uma vez, voltado para provas de OAB, de concurso público, certo? De tribunais de justiça, que é um livro direcionado, bastante focado, diria. Eu diria até que ele não tem nem profundidade teórica. O livro é voltado para quem vai fazer
prova de concurso e prova de OAB e trata da parte geral do Código Civil, ou seja, o que cai nas provas. Eu até explico isso na abertura do livro para que o indivíduo não se engane. Diz, não, eu vou sair daqui, depois de eu ler esse livro, vou ser um doutor em Direito Civil. Não vai. Mas você vai conseguir fazer todas as provas da parte geral do Código Civil e acertar as questões. É isso que você vai fazer. É um livro pragmático, né? Além de ser jurista, eu também sou engenheiro de computação. Eu sei que muitas vezes o aluno não quer ser especialista naquilo, tem que ser focado, né? E a gente que é de engenharia, a gente pensa muito, às vezes, de forma cartesiana, né? Então, é um livro que vocês encontram aí na editora Dialética, se botarem no Google aí a expressão Professor Arley Souza, direito ao ponto. Inclusive, eu fiz até um jogo de palavras, né, com essa expressão, direito ao ponto, para dizer assim, é direto ao ponto. Não sei se vocês estão vendo aí na imagem, certo? Eu não gerencio as vendas, somente a editora gerencia, né? Então, os alunos aqui de Natal que adquirirem para estudar para a prova da OAB, para uma prova de Tribunal de Justiça, de Defensoria Pública, em que vai cair Direito Civil, parte geral, os que moram aqui em Natal, se comprarem, me avise que eu vou lhe encontrar na unidade para fazer uma dedicatória e bater uma foto com você. Em São Paulo, só quando eu estiver por aí para São Paulo, que é um pouco mais difícil, em virtude dos preços caros das passagens, né? Mas é um livro bastante direcionado, até porque eu sei que os alunos, hoje em dia, muitos precisarão ainda desenvolver o hábito da leitura, né? E começar a ler livros que fiquem em pé, como, por exemplo, estou lendo aqui, ó, esse livro aqui é um livro, uma Constituição comentada, eu estou estudando ela na época que Alexandre de Moraes era um professor, certo? Ele pregava o que a Constituição dizia, né? Estou lendo ela para ver como é diferente o que ele escreveu aqui do que ele está fazendo, né? Mas ele não tem como dizer que ele não é um cara preparado, né? Tá certo? Então, o livro, meu amigo, tem 500 páginas. O aluno vê um negócio desse aqui, que está começando o curso, ele desiste. Pai, não vou ler mais não, vou desistir, porque 500 páginas, 500 não, deixa eu ver se é 500. 2.000 páginas, desculpa, 2.000 páginas, uma Constituição comentada, certo? Claro que eu não li ela toda ainda, né? Eu estou relendo, né? Tópicos por tópicos, tá certo? Mas eu sei que se o aluno vê isso, ele desiste. Já se ele vê um livrozinho de 150 páginas que vai direto ao ponto, ele se estimula mais a ler. E aí ele começa, porque leitura é um hábito. Você começa, é igual a malhação. Você começa com pouco peso, aí começa a ficar grandinho, né? Ou então sarada, no caso das meninas aí depois começa a aumentar o peso, e assim a gente vai ficando em forma fisicamente. Pois a mesma coisa a gente faz com o nosso cérebro. A gente começa a ler livros finos, depois começa a aumentar para leituras mais profundas, mais reflexivas, e aí a gente vai deixando o nosso cérebro mais musculoso, né? Então tá aqui a dica para quem quiser estudar sobre pessoa natural de forma bem direcionada. Mas pessoa natural, em resumo, é aquilo que a gente conhece como pessoa física, né? Pessoa humana, certo? Beleza. Professor, Pois não? professor, bom dia. Bom Você dia, doutora consegue Elisângela. compartilhar lá no grupo dos representantes esse livro para a gente mandar para a turma? Consigo sim, consigo Tá, sim. Eu obrigada. coloco o link lá da aquisição online, tá bom? Obrigada, professor. Beleza. Farei isso no final da aula. O agente, então, portanto, a pessoa natural que pertence ao Estado, que exerce uma função pública, é quem realiza essa vontade do Estado. Por isso que quando um agente age, ele, na verdade, não está traduzindo a sua própria vontade. A vontade que é manifestada ali, ela é imputada ao próprio Estado. Isso é importante o aluno entender. Quer dizer, professor, que se o presidente da República, por exemplo, faz um edital, faz um termo, por exemplo, não vou dizer o presidente que não foi ele que fez isso, mas, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores e o Instituto Rio Branco, né, a diplomacia brasileira, quando ele vai lá e faz uma nota, né, dizendo assim, as eleições na Venezuela foram pacíficas e tranquilas e o regime democrático foi, vamos supor, obedecido, né, diríamos assim. Foi algo parecido que foi dito na nota do Ministério das Relações Exteriores, se não me falha a memória. É público isso. Se ele diz isso numa nota oficial, quem está dizendo não é aquela pessoa que assinou, não. O ministro ou o diplomata. Quem está dizendo isso é o Estado brasileiro. Está dizendo isso internamente, já que é um Estado soberano, e externamente.
Ou seja, essa é a posição do Estado brasileiro, sociedade brasileira organizada, quanto ao tema, né, eleições na Venezuela. Então, isso tem repercussões aí de direito internacional, repercussões econômicas, repercussões em instituições de direito internacional como a OEA, como a ONU, né, como a União Europeia. Quer dizer, professor, que e se esse fato, professor, dito pelo embaixador, pelo ministro das Relações Exteriores, subscrito por ele ou por alguns embaixadores, for uma fake news, por exemplo, né? Nós temos debatido muito isso no Brasil. Na leitura de muitos, essa nota traduz uma fake news, né? O que é que acontece? Vai se responsabilizar quem? Veja, a primeira responsabilização vai ser do Estado, por exemplo, por uma indenização coletiva. E no final, quem vai pagar somos nós. Se for um agente público que deliberadamente editou uma fake news, há a possibilidade interna, em virtude do poder disciplinar, que a gente já estudou, de uma sanção administrativa nele, né? E se essa conduta vier a ser considerada um crime, aí a responsabilidade penal também vai ser da pessoa do agente. Agora, a responsabilidade civil por um dano moral coletivo, né, formado por uma associação de venezuelanos a favor da democracia, que diz que essa nota do Estado brasileiro traduz uma fake news, e isso prejudica o fortalecimento da democracia na Venezuela, e eles entram com ação civil pública, né, coletiva, uma ação coletiva pedindo indenização, quem vai pagar seremos nós. Nós, que eu digo, o cidadão brasileiro, por meio dos seus tributos, pela pessoa jurídica Estado. E o Estado nos representa como sociedade política organizada. Certo? Show de bola, professor, entendi. Então, o agente público que atua ali, ele está manifestando a vontade do Estado, não é a vontade dele. O ruim é que muitos acabam esquecendo disso e acreditam que o Estado é ele mesmo, né? Como disse o rei lá, francês, não sei se foi, como é o nome do Luís? Luís XV, se não me falha a memória. Ele falou assim, o Estado sou eu, né? Vocês já ouviram essa expressão, rei francês? L'état c'est moi, o Estado sou eu. Houve um momento em que isso acontecia, que era o Estado absoluto, né? O Estado absolutista. Ele dizia, tudo vem de mim, a norma vem de mim, o juízo, o poder judiciário sou eu, a lei sou eu, né? Quando alguma autoridade começa a se achar assim, nós já não podemos dizer que, ou então podemos dizer, pelo menos, que esse Estado, se quer ser democrático, ele está passando uma fase difícil, certo? Porque o indivíduo humano não pode ser a lei, né? A lei é a vontade que emana dos representantes do povo. Esse indivíduo humano tem que concretizar essa lei e não dizer eu sou a lei, né? Mas é isso. Então, os agentes públicos, portanto, são essas pessoas naturais. Beleza. Beleza, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. A gente vai fazer um Covestcote aí em Natal. Pronto, beleza, faz na hora. Estamos aqui, se encontra, assina o livro, toma um café. Vai ser uma alegria recebê-los por aqui. Aí eu disse a vocês que esse conceito que eu trouxe aqui no nosso slide, ele não é da cabeça do professor, não. Ele está disseminado em várias leis, em várias normas jurídicas, né, positivadas. Por exemplo, a lei de licitações, a nova lei de licitações, diz o que é agente público. É um conceito legal. Ó. Agente público, indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Conceito lá do artigo 6º. Percebam a amplitude do conceito, né? Autoridade. O que é uma autoridade? Na lei de licitações. Artigo 6º, inciso 6. É o agente público que tem poder de decisão. Então, nem todo agente público é uma autoridade. Certo? Nem todo agente público é uma autoridade. Porque a autoridade, de acordo com a lei 14.133, ou seja, para fins
de interpretação da lei de licitações nova é aquele que tem poder de decisão. Show de bola. Outro conceito legal que nós vamos encontrar, artigo 327 do nosso Código Penal. E aí o Código Penal não usa a expressão agente público, porque essa expressão é mais moderna, certo? A expressão que o Código Penal de 1940 usou foi a expressão de funcionário público, né? Considera-se funcionário público para os efeitos penais. Então, aqui tem uma finalidade específica, ou seja, para ser responsabilizado penalmente. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Conceito amplíssimo, né? E ainda para fins penais, o Código Penal diz assim, ó, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Eu acho que vocês já começaram a estudar aí a divisão da administração pública, né? A organização da administração pública com as minhas colegas, não é isso? A administração direta, pelo que elas me disseram que já começaram esses tópicos com vocês. Administração direta, administração indireta, União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações públicas, agências reguladoras. Acredito que já passaram por esse tópico. Então, estou aqui falando entidades paraestatais, ou seja, são aquelas que atuam em paralelo ao Estado, aí se cita muito o Sistema S, SESC, SENAC, SESI, SENAI, as ONGs, as OS, as OCIPs, entidades paraestatais que atuam em paralelo com o Estado, prestando funções, serviços públicos. Né? Lembram disso? Então, se for um agente de uma entidade paraestatal, para fins penais, ele também será considerado funcionário público, certo? E ainda tem aqueles que trabalham em empresas prestadoras de serviço, contratada ou conveniada, para execução de atividade típica da administração. Então, se você tem uma empresa privada, que, por exemplo, aí em São Paulo tem a empresa que gerencia os metrôs, eu acho, né? Aqui em Natal, o nosso sistema de metrô não existe, nós temos uns trens urbanos que ligam alguns municípios vizinhos. Mas eu sei que tem uma empresa pública em São Paulo conhecida, é uma empresa privada. Mas os agentes que lá estão, para fins penais, por estarem exercendo uma função de serviço público típica da administração, que é gerenciamento do transporte público ferroviário, são considerados para fins penais agentes públicos. Estou dando só esse exemplo aí, que é o que diz aí, a gente extrai, né, do artigo 327 do Código Penal. Beleza? Então, professor, então quer dizer que um particular pode responder como sendo um agente público na seara penal? Pode. Se esse particular estiver exercendo uma função pública no momento do delito, diríamos assim, para aquele delito especificamente, ele vai ser tratado como agente público. Isso tem repercussões nas mudanças de pena, né? Às vezes as penas são maiores quando o crime é cometido por agente público. Na tipificação do delito. Se for, por exemplo, Arley vir andando na rua, vê um celular ali dando bobeira em cima de uma mesa e pega o celular, portanto, ele está cometendo um delito de furto. Eu estava na minha vida privada, fora da minha atuação pública. Estou respondendo pelo crime de furto. Só que, outro exemplo, a Arley é a mesma pessoa. Vinha passando aqui dentro do fórum eleitoral, no exercício da sua função pública, e viu numa mesa ali de atendimento ao público um celular dando bobeira. Ele vai lá e pega o celular. Eu estou fazendo agora um crime que decorre da facilidade que eu tenho pela minha função pública. Eu já mudo o tipo penal, não é mais furto, é peculato. Então, os tratamentos legais, as penas, serão diferentes, certo? Os foros competentes para julgar esse delito poderão ser diferentes. Então, a gente tem que saber disso. Um particular pode exercer uma função pública e responder como agente público, e o agente público, na sua esfera particular, o agente público engloba todos esses, inclusive um estagiário, certo? Um estagiário que está prestando um serviço numa entidade pública, portanto, estudando lá, aprendendo, né, através do exercício do trabalho,
Professor, mas ele é estagiário. É, mas ele está exercendo função pública naquele momento ali. Se ele realiza uma conduta criminosa, responderá como agente público, porque ele se enquadra no conceito de agente público. Professor, agora eu estou até com medo de ser estagiário. Não precisa ter medo, certo, pessoal? O estágio é uma coisa muito importante para a gente adquirir, aproximar, né, a teoria da prática, certo? Muito importante. Além do conceito que nós já vimos aí nessas duas leis, ainda trouxe mais um aqui legal, esse bastante amplo também, certo? Esse está na lei de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92, que foi alterada recentemente em 2021, que para analisar se o agente público estará ou não sujeito à lei de improbidade, ele traz o conceito do que é agente público. E diz assim, ó, para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, aí ele engloba aqui uma classe de agente público, várias classes de agente público, agente político, servidor público. Portanto, se ele usou duas expressões diferentes, é porque são coisas diferentes. E todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas referidas entidades do artigo 1º da lei, que são o quê? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, União, Estados, DF, administração direta e indireta. Então, para fortalecer, né, o conceito, agente público é um gênero, certo? E englobam as pessoas naturais, pessoas físicas, que exercem alguma função pública no sentido mais amplo possível. Ok? Beleza, beleza. O agente público, repito, ele é uma pessoa física, então não devemos confundir a ideia de agente público com órgão público, né? Órgão público é uma divisão interna administrativa com atribuições e competências fixadas numa lei, geralmente compostas por vários agentes públicos. Mas é possível também existir órgãos públicos singulares, né? Ah, é, professor? É possível. Existem órgãos públicos que são ocupados, né, compostos, diríamos assim, por apenas um agente. Um exemplo, professor. Um juiz de direito, ele é um órgão do Poder Judiciário. Professor, mas um juiz é uma pessoa física, eu sei. Ele exerce um cargo, eu sei, o cargo de juiz. Só que o cargo de juiz dá a ele a condição de órgão do Poder Judiciário. Ele não é só um cargo, ele é um cargo e, nesse mesmo tempo, ele é um órgão. Porque o Poder Judiciário ele é uno, né, no Brasil. E todos os membros do Poder Judiciário são órgãos do Poder Judiciário. Servidores, por exemplo, eu que sou servidor, não sou órgão. Eu sou apenas agente público. Eu atuo na seara administrativa do órgão do Poder Judiciário. Mas aquele que exerce função judicante, ou seja, de dizer o direito, ele exerce um cargo de juiz e, ao mesmo tempo, ele é um órgão do poder. Certo? Porque o poder, ele tem essa característica de unidade. Ah, professor, entendi. A gente não pode confundir, né? Eu estou querendo dizer que órgão é uma coisa e agente público é outra. Mas que há órgãos que são ocupados por um único agente público. A gente chama esses órgãos de órgãos singulares. Nós veremos já já. Eu nem sei, eu acho que isso é mais visto na matéria de organização da administração pública. Órgãos singulares são órgãos que são ocupados por apenas um agente público. Órgãos colegiados são órgãos que são ocupados por vários agentes públicos. Certo? Por exemplo, de um órgão colegiado, Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, um tribunal, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né? O plenário. Então, assim, tem vários órgãos que são colegiados. Não confundamos os órgãos com os agentes. Não são a mesma coisa. Beleza.
Aqui no grupo ninguém está trazendo dúvida não no chat. Se tiver alguma dúvida aí, se alguém quiser pedir a palavra para contribuir, fiquem à vontade, certo? Então, professor, beleza, entendi. Então, esse gênerozão aí, chamado agente público, né? Todo mundo que fizer função pública cabe lá dentro. Todo mundo que fizer função pública cabe lá dentro. Só que dentro desse geralzão aí, né? Essa expressão genérica, nós temos as expressões, nós temos as subclasses, digamos assim, as classificações. E dentro dessa classificação doutrinária que vocês vão encontrar, a primeira que vocês vão achar é que existem agentes públicos que são agentes políticos. Nós vimos que até a própria lei de improbidade diferenciou, né? Quem são, professor, os agentes políticos? Vejam, os agentes políticos são aqueles que formam a vontade do Estado. Todo agente público, ele concretiza a vontade do Estado. Todos eles. Quando agem, concretizam a vontade do Estado. Mas quem é que forma essa vontade? É uma classe especial de agentes públicos, que se chama agentes políticos. Então, os agentes políticos, eles estão no topo dos poderes. Certo? Então, nós temos no Brasil 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Nós não temos poder moderador, tá certo? Conquanto já tem alguns ministros usado essa expressão para o Supremo, como ela não está na Constituição, eu que sou honesto intelectualmente e leio a Constituição, não posso dizer que nós temos um poder moderador. Porque acolher essa teoria seria acolher a teoria que fundamentou monarquias imperialistas, né? Monarquias autocráticas. Poder moderador é típico de autocracias, de ditaduras, certo? A nossa Constituição não acolheu essa teoria. Essa teoria existe, a teoria dos 4 poderes. É uma teoria que foi sistematizada por um cara chamado Benjamin Constant. Mas no Brasil nós acolhemos a teoria tripartite dos poderes, sistematizada modernamente, diríamos assim, por Montesquieu, mas já estudada e refletida, e por que não dizer descrita, desde a Antiguidade Clássica por Aristóteles. Certo? Professor? Montesquieu pegou o que Aristóteles escreveu e deu uma repaginada moderna e ganhou os louros. Ganhou o crédito, né? E ficou mais famoso como sendo dele essa teoria. Mas, na verdade, não é dele, não, certo? Mas ele tem mérito, porque ele conseguiu sistematizar de forma mais acadêmica, científica, né? E, por que não dizer, divulgá-la. Então, isso também é um mérito dele. Show de bola, professor, show de bola. Então, meus amigos, quem está no topo dos poderes são classificados como agentes políticos. Presidente da República, ministro do Supremo, parlamentares, agentes como, por exemplo, deputados federais, senadores. Isso eu estou falando no âmbito da União. Juízes federais, desembargadores federais, procuradores da República, são membros do Ministério Público. Quem mais? Membros dos tribunais de contas, ministros de Tribunal Superior, desembargadores de tribunais regionais de trabalho. Quem está no topo do determinado poder, que toma as decisões que formam a vontade do Estado, são considerados agentes políticos. Uma, portanto, classificação de agentes públicos. E aí eu trago esses exemplos, né? São chefes do executivo, aí eu falei no âmbito federal, mas também existe isso no âmbito municipal. No âmbito municipal, nós temos aí o agente político, prefeito municipal, vereadores, secretários municipais. No âmbito federal, ministros de Estado. No âmbito do Estado, né, da Unidade Federal de Estado, secretários estaduais. Então, todas essas, entre aspas, todas essas pessoas que ocupam esses cargos são considerados agentes políticos, certo? Na doutrina, a gente às vezes encontra alguns autores dizendo que os membros do Ministério Público, ou seja, procuradores da República, promotores de justiça, não seriam agentes políticos, né?
mas a maioria entende que sim, que são, porque o Ministério Público ela é uma entidade, uma instituição, né, que tem muita autonomia, tem atribuições próprias, típicas, exclusivas, certo? E, de algum modo, por ter essa amplíssima autonomia, independência, o Ministério Público seria até mesmo, para alguns, um quarto poder. Não sei se vocês já leram algo sobre o assunto. Como a Constituição diz que nós só temos 3 poderes, eu repito, o Ministério Público não é um quarto poder. O Ministério Público é o Ministério Público, mas se você tiver que associá-lo a algum poder, você vai associá-lo ao poder executivo. Só que ele não é subordinado ao poder executivo. Ele é do poder executivo independente. Então, eu não gosto quando alguns autores querem criar essas ideias de quarto poder sem que isso esteja na Constituição. Não acho isso honesto intelectualmente. Mas há autores que vendem livros escrevendo deste modo, certo? Levando em conta mais as características que ele vislumbra no órgão, ou na entidade, ou na instituição, do que o texto constitucional. Respeito, tranquilo, né? Respeito. Quantos membros do MP, portanto, essa divergência? Mas a maioria entende que o Ministério Público faz parte, sim, dessa classificação de agentes políticos, tá certo? Show de bola. Mas os demais não tem muito debate, não. Chefe de executivo, membros de tribunais, membros do Poder Legislativo em todas as esferas. Quanto a esses demais aqui, coloridinhos aí no nosso slide, isso é mais ou menos uma unanimidade, diríamos assim, né? É uma coisa que é um consenso, certo? A doutora Andréa trouxe, né? Andréa de Cáceres. Perfeito, doutora Andréa. Mas aí é no sentido da palavra poder que a senhora deve estar usando, não no sentido de poder institucional, né? Mas é um poder de fato. Sem dúvida, o poder da mídia é um poder de fato, um poder de alienar massas de forma muito intensa, diríamos assim. Certo? Beleza, então entendemos a classificação dos agentes políticos. Então, os agentes políticos têm umas coisas interessantes neles. Eles obedecem a um regime legal, ou também chamado estatutário. Obedecem a um regime legal, também chamado estatutário. Ou seja, os seus direitos, né, as suas prerrogativas, elas não estão previstas em um contrato de trabalho. Elas estão previstas na lei, normalmente uma lei orgânica, ou na própria Constituição. Então, quando nós temos, por exemplo, o prefeito municipal, ele tem um conjunto de prerrogativas por ser um agente político. As prerrogativas do prefeito municipal, algumas estão previstas na Constituição Federal, algumas estão previstas na Constituição do Estado onde o município está inserido, e ainda há algumas previstas na lei orgânica do município. Então, o Estatuto do Chefe do Poder Executivo Municipal é normatizado nas normas mais importantes do país, né? Do mesmo modo, as regras jurídicas que definem as prerrogativas e deveres do presidente da República, de um ministro do Supremo, de um senador da República, de um deputado federal. Todas elas, o estatuto jurídico desses agentes públicos tem como fonte primária, fundamental, diríamos assim, a Constituição Federal, porque eles são os agentes que estão no topo, diríamos assim, da cadeia alimentar, se fôssemos utilizar uma metáfora com a cadeia alimentar do Estado, né? Da hierarquia do Estado. Lembremos daquela ideia de poder hierárquico que nós vimos na aula passada, né? O Estado é organizado de forma hierárquica. E esses chamados agentes políticos estão nesse topo. Show? Só é possível, portanto, que alguém possa ser classificado como agente político se ele tiver suas prerrogativas, deveres, direitos fixados numa norma jurídica de alta estatura constitucional. Beleza, professor, beleza. Isso é diferente de outros agentes públicos que nós vamos estudar, cujo vínculo não se dá por meio de leis ou da própria Constituição.
se dá por meio de um contrato de trabalho. Nós vamos já já abordar isso. Quando nós já vamos abordar agora, né? Aqueles agentes públicos que exercem funções públicas, mas que a sua relação com o Estado decorre de um contrato de trabalho, eles não são chamados nem de servidores públicos, nem de agentes políticos. Eles são chamados de empregados públicos. O regramento jurídico deles não é a lei, não é o Estatuto dos Servidores Públicos, ou a lei orgânica da magistratura, ou a lei orgânica do Ministério Público, ou a própria Constituição, no caso do presidente, do governador. Não. O regramento jurídico dele é um contrato de trabalho. Claro que existe uma lei, que é a consolidação da lei do trabalho. Ela fixa as normas gerais. Mas os direitos e os deveres do trabalhador, né, no caso do empregado público, são fixados em um contrato de trabalho. Então, é um regime jurídico diferente. Conflitos que venham a acontecer entre esse empregado público e o seu empregador, que é o Estado, né? Ou que é, por exemplo, não o Estado administração direta, mas o Estado administração indireta, né? No formato de uma empresa pública, por exemplo, que é, entre aspas, né? É a administração indireta do Estado. Então, é um dos braços do Estado, a administração indireta na forma de empresa pública, portanto, pessoas de direito privado. Um conflito de interesses entre esse empregado e essa empresa pública vai ser resolvido perante a Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho especializada é a justiça que regula, né, as relações de trabalho e resolve os conflitos trabalhistas. Como o empregado público ele é regido, né, por esse contrato de trabalho, quem vai julgar os conflitos decorrentes das relações de trabalho e de emprego, conforme diz a própria Constituição, é a Justiça do Trabalho. Se for um servidor, professor, que não é vinculado a isso, imagine um secretário municipal que, por exemplo, está insatisfeito, não teve incluído no seu salário uma gratificação que está prevista na lei estadual. Ele não vai buscar a Justiça do Trabalho, não. Ele vai ingressar em juízo para poder ter reconhecido essa gratificação, mas o juízo comum estadual. Justiça comum estadual. Porque essa gratificação vai decorrer da lei diretamente. Entendem? Então, a diferença é essa. Quando se trata de um agente político, a vinculação do agente com o Estado é diretamente a lei. A lei que regulamenta. Quando é um emprego público, né? O cara exerce um emprego público, entre ele e a lei, ou seja, entre ele e a CLT, nós temos um contrato aqui no meio, chamado contrato de trabalho. Então, a primeira fonte que ele vai ter que buscar é receber os seus direitos, né, as suas horas extras, o seu regime de trabalho, a sua carga horária, não vai ser a justiça comum, estadual ou federal. Vai ser a Justiça do Trabalho. Show de bola, galera? Tranquilo? Podemos seguir então, né? O empregado público, viu, ele é característico de pessoas jurídicas de direito privado, certo? Ele, em algum momento no Brasil, se tentou, criar um regime misto no Brasil, em que haveria um regime jurídico estatutário para servidores públicos e haveria um regime jurídico contratual para empregados públicos. Isso chegou a acontecer no Brasil durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, algumas autarquias, quando foram criadas no âmbito federal, algumas agências, né, de regulação, iniciaram com esse regime misto. Só que isso foi levado ao Supremo, aí o Supremo, analisando o tema, disse assim, ó, bicho,
traduzindo para a linguagem do professor Arlen, certo? Ó, bicho, é o seguinte, não pode haver dois regimes jurídicos dentro da administração direta. Direta, não pode. Você só precisa ter um regime jurídico único na administração direta, porque a Constituição disse isso. Esse regime jurídico único, ele pode ser ou estatutário, baseado na lei, ou contratual. Tudo bem. Mas você não pode ter dentro do mesmo ente político da administração direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios, e nem da administração indireta, fundacional e autárquica, que nós temos na administração indireta, nós temos as fundações, autarquias, fundações autárquicas, né, que são pessoas jurídicas de direito público, e nós temos algumas que são pessoas de direito privado, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista, e algumas fundações públicas de direito privado. Nós temos essa, diríamos assim, organização administrativa no âmbito da administração indireta. Então, dentro das pessoas jurídicas de direito público, o Supremo disse o seguinte, ó, se for ter um regime aqui, tem que ser um regime jurídico único. Você não pode ter dois regimes ao mesmo tempo. Se o regime for estatutário, tem que ser estatutário para todo mundo. Se o regime for contratual, tem que ser contratual para todo mundo. Aí, analisando esse caso, esse episódio, pelo menos no âmbito da União e das autarquias federais e das fundações públicas federais, o regime é estatutário, baseado na Lei 8.112, certo? Hoje em dia, para os servidores públicos. Já na administração direta, composta por pessoas jurídicas de direito privado, prevaleceu o regime jurídico contratual, né? Seletista, certo? Então, essa parte às vezes confunde vocês, alunos. De modo que, via de regra, nas entidades políticas, o regime jurídico é de direito público, certo? E nas pessoas jurídicas de direito privado, que compõem a administração indireta, portanto, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado, certo? Aí você pode encontrar, e geralmente você encontrará, o regime seletista. Portanto, traduzindo em exemplos, na Caixa Econômica, a Caixa Econômica é o quê? A Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Quem ingressa na Caixa Econômica passa por concurso público, passa. Só que ele não vai ocupar um cargo público. Ele vai ocupar um emprego público. A relação dele de trabalho é baseada nas leis da CLT e do contrato de trabalho que ele assinou. Porque a Caixa Econômica não é uma pessoa jurídica de direito público, né? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, pertencente à administração direta. Beleza, mas se for uma autarquia, professor, tipo o INSS. Bem, se é o INSS é uma autarquia. É uma autarquia federal, que também, para ingressar nela, se precisa fazer concurso público. E, por ser uma autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público. Os servidores que lá ingressam vão ocupar cargos públicos e não empregos públicos. E serão regidos pela Lei 8.112. Então, são regimes diferentes, existentes dentro da mesma esfera de administração indireta, só que sendo uma de pessoas jurídicas de direito público e outra de pessoas jurídicas de direito privado. Tem que ter isso em mente. Certo? Show de bola. Show de bola. Essas duas coisas que eu falei agora são nuances em relação a regimes jurídicos que não englobam os agentes políticos, né? Porque, como eu disse, os agentes políticos são regulados por lei ou pela própria Constituição, certo? E aí, o Supremo, cabe aqui trazer para você algumas observações importantes do Supremo, interpretando esse conceito de agente político quando aplicável à lei de improbidade administrativa.
que é que houve? Houve um momento, a lei de improbidade administrativa, pessoal, ela não é uma lei penal, certo? Ela é uma lei de natureza civil. As sanções que decorrem de alguém cometer um ato de improbidade têm natureza civil administrativa. Civil, né? Não é uma natureza penal. É uma sanção, mas não é uma sanção pena, no sentido do direito penal. É uma sanção de natureza civil. E por isso, em tese, no primeiro momento, houve quem entendesse que o presidente da República, por exemplo, já eu trago para você, João Pedro, essa sua resposta. Houve quem entendesse que, como se trata de uma lei civil, o presidente da República, se cometesse algum ato de improbidade, poderia ser julgado na primeira instância. Porque o presidente da República só tem foro privilegiado no Supremo quando se trata de questões penais, criminais. Como a lei de improbidade é de natureza civil, não teria foro por prerrogativa de função. Então, quem iria julgar seria o juiz de primeira instância. Um governador também. O governador tem foro privilegiado penal, na esfera penal. Aonde? No STJ. STJ. Só que a lei de improbidade é uma lei civil, natureza civil. Se um governador cometesse ato de improbidade, ele iria ser julgado aonde? No juiz de primeira instância estadual. Se fosse um prefeito também tem prerrogativa de foro. E aonde? No TJ do respectivo estado. Tribunal de Justiça do respectivo estado, a depender do delito, né? Exceto para crimes eleitorais. Mas o prefeito municipal tem foro por prerrogativa de função. E se ele cometesse um ato de improbidade, que é uma lei civil, ele não iria ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Ele iria ser julgado pelo juiz do piso, da primeira instância. E isso gerou alguns problemas, né? Porque os juízes de primeiro grau são juízes técnicos, concursados, muitas vezes não têm vinculação política com ninguém, ascenderam ao cargo por seu próprio mérito, né, de estudo. E alguns têm coragem de dizer que aquele agente público cometeu um ato de improbidade na sua sentença e condená-los. Alguns têm, cada vez menos estão ficando com essa coragem, mas ainda existem alguns, né? Ainda há alguns juízes em Berlim, né? Fazendo a referência aqui a um episódio da Alemanha nazista, certo? Ainda há alguns juízes no Brasil, pessoal, mas eles estão ficando com medo. Eles também, os juízes da base, depois da lei de abuso de autoridade, eles hoje pensam 200 vezes, a depender de quem seja o réu, certo? Professor, é verdade isso? Bem, é só observar o que aconteceu nos últimos 5 anos. Aí a gente vai observando e vai vendo o que está acontecendo no nosso país. Beleza. Dito isso, né, o Supremo disse, rapaz, não pode. O presidente da República, ele é o agente maior, a suprema autoridade do país. Ele é o chefe do Estado. Ele não pode se submeter à lei de improbidade, porque o regime jurídico dele, quando ele comete uma infração administrativa de improbidade, é o regime jurídico da Constituição. Então, aquelas autoridades, aqueles agentes políticos que têm o regime baseado diretamente na Constituição, quando eles cometem ilícitos, né, atos de improbidade administrativa, eles devem passar pelo processo de impeachment. Se for o caso, se houver conveniência política, né, na respectiva casa legislativa que serve de freio e contrapeso. Não poderia, iria gerar grande insegurança institucional, grande insegurança para a própria entidade, para o próprio ente político, submeter os juízes, no caso de infrações de improbidade, aliás, submeter os agentes políticos, no caso de infrações à lei de improbidade, a juízes de primeiro grau. Não geraria segurança jurídica, e não é isso que a Constituição quis quando fixou para eles prerrogativas diretamente nela. E fixou para, no caso de atos de improbidade cometido, a sanção do impeachment. A Constituição quis que o órgão do freio e contrapeso, que é o legislativo, atue.
né? Jurídica e politicamente, porque o processo de impeachment é jurídico e político, não é só jurídico. Então, nesse sentido, o Supremo falou assim, ó, bicho, em virtude, né, do artigo 37, parágrafo 4º, e dessas autoridades, chefe de poder executivo, ministro do Supremo, governadores de estado, prefeitos municipais, em virtude deles terem seu estatuto jurídico baseado na própria Constituição e que, em virtude também de existir uma lei especial, que é a lei do impeachment, que diz que eles devem ser processados quando cometem atos, crimes de responsabilidade, que na verdade são infrações que traduzem o mesmo tipo, os mesmos tipos da improbidade, devem ser julgados em processo de impeachment. A lei de improbidade administrativa não se aplica a todos os agentes políticos. Se aplicaria apenas a alguns, certo? Veja que a lei de improbidade disse o seguinte, ó, para efeitos desta lei, consideram-se o agente político. Então, a lei, pela disposição da lei, se aplicaria a todos os agentes políticos. Mas o Supremo, levando em conta todos esses meus argumentos aqui para vocês, entendeu que essa lei, nessa parte, quando se tratasse de agentes políticos, cujo regramento de responsabilidades administrativas são reguladas diretamente na Constituição, não se aplicaria a lei de improbidade. E sim, o regime de responsabilidade previsto na lei de impeachment, já que os atos de improbidade traduzem crimes de responsabilidade. Foi claro, galera? Então, o Supremo limitou um pouco a aplicação da lei de improbidade a alguns agentes políticos. Então, professor, quais são os agentes políticos que podem responder pela lei de improbidade? Normalmente, os que estão na esfera menor, né? Por exemplo, vereador, certo? Um secretário municipal de uma cidade pequena, aí a lei de improbidade vai valer para ele. Chegou no governador, no presidente, aí já, como o regramento deles é constitucional, aí já não se aplicaria a lei de improbidade e, portanto, a competência não seria do juiz de primeiro grau. Já se aplicaria o processo de impeachment, né, previsto constitucionalmente para responsabilizá-los, certo? Alguém vai fazer uma pergunta aí. Antes de fazer a sua pergunta, Rafael, só para interromper rapidamente, tem um colega que fez uma pergunta aqui no privado, aqui do chat, dizendo assim, ó, quando há a privatização de um estatal, ocorre uma mudança no regime dos funcionários? Normalmente, João Pedro, uma estatal é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, certo? As estatais, elas englobam duas categorias de pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração indireta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista. E eu disse para vocês um pouquinho antes que nesses tipos de pessoas jurídicas de direito privado, o regime jurídico dos seus funcionários, dos que trabalham, né, nessas pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, já é o regime seletista. Já é. Então, eles já são empregados baseados no regime seletista. Então, não dá para dizer que ocorre uma mudança, porque as estatais já são pessoas jurídicas de direito privado e os seus funcionários, né, já estão submetidos ao regime seletista. Então, não dá para dizer que há uma mudança. Sem dúvida, há uma mudança drástica na gestão, né, na política de recursos humanos, certo? Mas mudança no regime de trabalho, não, né? Na legislação que vai regulamentar, não. E não é possível, ou pelo menos até hoje, né? Não aconteceu e não é possível o Estado privatizar atividades típicas de Estado. Por exemplo, Poder Judiciário pode ser privatizado? Não pode. Poder Executivo vai um dia ser privatizado? Não pode, porque é poder do próprio Estado.
Então, os funcionários da administração direta, que envolve União, estados, DF, municípios, nunca poderão ser privatizados. Pelo menos essa é a teoria que vigora hoje, né? E nesses termos, portanto, jamais mudarão de regime em virtude de uma privatização, porque você só pode privatizar estatais. Você não pode privatizar pessoas jurídicas de direito público. E aí eu vou passar a palavra para o doutor Rafael e depois para a doutora Adriele. Tomara que eu tenha lhe respondido, João Pedro. Pode perguntar, Rafael. Professor, em relação à lei de improbidade administrativa, é uma das leis que mais cai em concurso, né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: quando a gente se deparar com uma questão dessa, a gente usa a interpretação do Supremo ou o texto da lei mesmo como se segue? Meu querido amigo, Em quando a relação a, por lei... exemplo, os juízes não se responsabilizarem, por exemplo, por alguma conduta de improbidade administrativa. Porque lá diz que eles também são responsabilizados, né, os agentes políticos. Isso. Juízes, primeiro grau, em tese, não caíram na exceção que o Supremo deu, certo? Porque, veja, o Supremo analisou isso em relação a, se não me falha a memória, foi um governador, certo? Foi um governador o debate. Quando surgiu o debate, foi em relação a um governador. O Supremo, pela leitura que eu tenho até hoje, certo? Se alguém tiver alguma informação adicional, por favor, me traga. Ninguém sabe de tudo, nem eu sei de tudo, né? Mas a notícia que eu tenho até hoje é que juízes podem sim ser responsabilizados pela lei de improbidade. Juízes, certo? Juiz é primeiro grau, juiz de direito, juiz federal, um desembargador, talvez. Esses não estão submetidos ao processo de impeachment. Compreende, Rafael? Agora, aqueles que estão submetidos a processos de impeachment, quem são? No âmbito do Poder Judiciário, eu me lembro só dos ministros do Supremo. Não me lembro se os ministros do STJ estão submetidos ao processo de impeachment. Talvez também estejam. Eu teria que dar uma olhada na Constituição. Mas, do âmbito do Poder Judiciário, os juízes, os desembargadores, esses não estão submetidos a processos de impeachment, compreende? Então, a lógica que eu faria para você responder a questão é a seguinte: você teria que saber se aquela autoridade está submetida ou não a processo de impeachment, em caso de crime de responsabilidade. Se ela estiver, a ela não se aplicará a lei de improbidade. Se ela não estiver, que a maioria não está, por exemplo, vereadores, certo? Secretários municipais, juízes de direito, aí a lei de improbidade se aplica sim. Então, veja, a regra que diz que a lei de improbidade se aplica a agentes políticos, ela continua valendo. Agora, ela não se aplica para alguns agentes políticos. Por isso que eu escrevi aqui, ó, ela não se aplica a todos os agentes políticos. Porque os agentes políticos que estão sujeitos ao regime de crime de responsabilidade, essa foi a expressão, botei até entre aspas, né, que o Supremo utilizou, que são normalmente chefe do Poder Executivo, prefeito, por exemplo, governador, presidente, ministro do Supremo, ministros de Estado, passam por processo de impeachment, cometem crime de responsabilidade, comandante-geral das Forças Armadas cometem crime de responsabilidade, né, ministro de Defesa, comandante do Exército. Essas autoridades supremas que estão submetidas a este regime, a elas não se aplicaria a lei de improbidade. Agora, isso eu estou dizendo por uma indução, porque o caso concreto que levou o Supremo a dizer isso levava em conta um governador. Como o Supremo não foi expresso em dizer a quais agentes políticos se aplicaria e a quais não se aplicaria, há uma abertura, né? Porque o fechamento do Supremo foi assim: os que se submetem a um crime de responsabilidade. Como eu não sei todos que se submetem, teria que olhar, por exemplo, a leis orgânicas dos municípios do Brasil, com todas as constituições estaduais. Quem vai dizer se aquela pessoa estará ou não sujeita à lei de improbidade vai ser essa Constituição estadual, essa lei orgânica. Suponha que uma lei orgânica tenha colocado os vereadores e os secretários municipais como sujeitos à responsabilização por crime de responsabilidade, né? Suponha.
Isso, às vezes, as leis orgânicas tentam fazer isso no município. Se essa lei orgânica tiver colocado isso, eu acho que essa lei orgânica é inconstitucional. Mas enquanto ela não for declarada inconstitucional, ela presume-se válida. E aí, enquanto ela estiver valendo, a competência para processar e julgar, por exemplo, um vereador que cometeu um ato de improbidade, seria do órgão que vai julgar o processo de impeachment. Então, não dá para dizer, como eu disse a vocês aqui no começo, a lei geral. O que você tem que ter em mente é, não dá para dizer assim a regra geral em relação a essa sessão do Supremo. Essa sessão do Supremo não é para todo mundo. Entendeu, Rafael? Ela é para alguns. Os do topo. Tá certo? Tranquilo, Rafael? Obrigado, professor. Aí, se você pergunta, professor, em concurso, normalmente, o próprio enunciado fala, de acordo com a lei de improbidade administrativa, ela se aplica aos agentes políticos. Se ela botar assim, se aplica a todos os agentes políticos, você vai dizer que está errado. O Supremo já disse que ela não se aplica a todos. Mas ela se aplica aos agentes políticos? Se aplica. Quais? Depende. Depende. Se for um agente político ali de primeiro escalão, promotores de justiça, por exemplo, juiz de direito, um juiz federal, um desembargador, um vereador de um município, aí a lei de improbidade se aplica. Mas se for o presidente da República, governador de estado, aí já não se aplica. E aí, o caso concreto é que a gente vai ter que dizer, né? Não dá para a gente esmiuçar aqui todos os casos. Aí teria que um estudo mais aprofundado só da lei de improbidade e mais, por que não dizer, das exceções de sua aplicação. E as exceções, elas vão surgindo com a jurisprudência, tá certo? Quando surgir um caso desse, com certeza vai ser levado ao Supremo, e o Supremo vai dizer assim, para esse aqui, em virtude deles, da lei, da Constituição Estadual, atribuir a ele a possibilidade de crime de responsabilidade, não vai se aplicar. Para esse aqui, vai se aplicar porque ele não está submetido ao regime de crime de responsabilidade. E assim por diante. Aí vai ser a jurisprudência. Beleza. E a última pessoa que tem levantado a mão é a doutora Adriele. Está com a palavra, doutor. Então, professor, eu não sei se cabe muito aqui dizer ou perguntar, é que ultimamente a gente tem visto, acho que uns 12 anos para cá, de agentes públicos, ex-agentes públicos, como houve aqueles escândalos da... Esqueci o nome agora, mas... Operação Lava Jato? tivemos... Isso. Aí a Sim. gente teve aquele presidente da Câmara, o Eduardo, e a gente viu que a punição deles, como eles cometeram crime, foi muito no âmbito do penal. A gente não viu muito o civil tomando a sua jurisdição, sabe? Tinha aquela delação premiada, que muitos eram isentos da pena, né? Quando fazia delação. E eu acho que foi muito pouco a punição deles. Eles roubaram e de uma forma muito escancarada, assim. Eu achei que foi muito pouco a punição. Só no âmbito penal. Porque eles tinham que Entendi. devolver aquele dinheiro todo, né? É mais ou menos essa lei de improbidade, ela não foi utilizada por esses agentes, ex-agentes, no caso. Eu tenho notícias, doutora Adriele, de que há ações civis públicas, ou seja, a lei de improbidade, o processo dela, né, quando se inicia um processo baseado na lei na lei de improbidade, normalmente quem inicia o processo é o Ministério Público, e ele ingressa com ação civil pública, certo? Inclusive, me parece que o trabalho de vocês, da A3, com a professora Lúcia, vai abordar esse tipo de ação, não é isso? Então, o Ministério Público, quando o Ministério Público ingressou com muitas ações civis públicas, certo? No Brasil inteiro, em relação a algumas autoridades, que também foram processadas penalmente. Eu, de fato, não sei o resultado dessas ações civis públicas, certo? Realmente, na mídia, né, nós não vimos muita notícia sobre elas, né? Nós vimos a mídia, em um certo período, apoiando bastante a Operação Lava Jato, mas depois de uma mudança no cenário político brasileiro, a mídia parou de apoiar a Lava Jato, inclusive querendo que todos nós esqueçamos o que nós vimos, né? Nós vimos, e a mídia parou de falar disso. A gente depois tem que se perguntar por que a mídia parou de falar, né?
Porque a mídia parou de falar. Nem você sabe sobre as ações de improbidade. Por exemplo, na minha zona eleitoral aqui, eu tenho 2 ações de Lava Jato que têm réus ilustres da República, certo? Que foram encaminhadas para a Justiça Eleitoral, porque o Supremo entendeu que os crimes eram conexos com o crime eleitoral. Então, nós estamos processando aqui. E eu tenho notícia de ação civil pública, né? Em relação a esses réus. Mas eu realmente não sei o resultado. Exigiria uma pesquisa aí, certo? Como a mídia parou de focar nisso e começou a focar em outras coisas, me parece que há um interesse da mídia em que as pessoas esqueçam o que aconteceu, né? Eu não esqueço que a internet não me deixa esquecer o que eu vi, eu vi. E eu, nesse caso, vou usar até as palavras do professor Luiz Roberto Barroso, agora ministro Supremo, que também parece que está esquecendo o que aconteceu na época, mas ele deu uma entrevista no Roda Viva e disse, ei, não foi o judiciário que se politizou no caso da Lava Jato, não. Ele falou mais ou menos assim. Eu vi a mala de dinheiro sendo carregada. Aquilo ali aconteceu. Eu vi os milhões de reais sendo devolvidos aos cofres públicos, assumidamente confessados pelos corruptores. Então, dizer que foi uma atuação política do judiciário na Operação Lava Jato, ele disse isso na época, certo? Tem vídeo na internet. E na minha cabeça ele estava com a razão. Eu também vi e fui ler os processos. Eu sou curioso, né? Fui ler os processos. E eu também não gosto que ninguém me engane. Não gosto de ser manipulado nem pela mídia, nem por interesses políticos. Eu vou na fonte direta. Eu fui lá ver o processo, porque eu não tenho paixão por nenhum, né? E realmente aconteceu aquilo, certo? Foram devolvidos 16 bilhões de reais aos cofres públicos. E agora, inclusive, tem gente da Corte Suprema anulando essa devolução e mandando que o Estado devolva os valores para aqueles que tinham assumido que tinham corrompido o Estado, agentes públicos. Está na mídia, pessoal, mas vocês não estão nem vendo. Porque está saindo assim uma notinha de rodapé, uma reportagem. Né? Então, para a gente exercer a cidadania, a gente tem que estar buscando sempre informação por nós mesmos, porque se a gente confiar apenas na mídia de massa, a gente vai permanecer alienado, certo? Olha aqui, ó. O colega falou aqui, ó, professor, eu dei uma pesquisada, os ministros do STJ não estão submetidos a processo de... Pronto, perfeito. Aí teria que, de fato, viu, João Pedro, fazer um estudo detalhado sobre as autoridades que estariam submetidos, né? E os que não estariam, certo? Os que não estão, aí, lei de improbidade neles. Os que estão submetidos ao impeachment, a uma responsabilização por crime de responsabilidade, não se aplica a lei de improbidade. A doutora Andréa botou aqui, né? Doutora Andréa, é assim que a gente se sente às vezes, certo? Eu não me sinto porque eu sei o que está acontecendo, né? Eu estou sempre na fonte direta. Mas eu me sinto triste, porque eu percebo que muita gente não quer ir atrás disso, quer deixar para lá, né? Quer, às vezes, até esquecer, que magoa suas perspectivas ideológicas, né? Prefere negar a realidade e viver a fantasia. Paciência, cada pessoa escolhe o seu caminho, né? Show de bola. E deu para entender aí essa observação, pessoal? Isso é importante, certo? Isso aí, quando vai cair em prova de OAB, prova de concurso, cai assim. Geralmente eles botam assim, a lei de improbidade se aplica a todos os agentes políticos. Aí, como tem essa exceção aqui que o Supremo disse, aí vocês vão dizer o quê? Está errado. Ou então, questão discursiva. A lei de improbidade, no artigo tal, diz isso. Aí você vai lá e lê a lei, né? Aí você não sabe essa observação do Supremo aí. Nesse sentido, no caso do presidente da República cometer um ato de improbidade, ele será processado no juiz de primeira instância federal. Aí a resposta é errado, né? Disserte sobre isso, justifique se isso está certo ou se está errado. Está errado, esse segundo caso está errado. Presidente da República, governador, se for submetido ao regime de crime de responsabilidade, quem tem que frear ele ou puni-lo, né, é um processo jurídico-político de impeachment. Show de bola. Acabamos a primeira leva, né, de agentes públicos, os agentes políticos. Como agora está com mais gente aqui, eu vou dar um recadozinho antes de dar um intervalo. Doutores e doutoras, na semana que vem é dia 19 de setembro, certo? Eu, infelizmente, não poderei ministrar aula para vocês nesse horário. Vou informar isso ao meu coordenador e às minhas colegas.
porque eu tenho um compromisso aqui no Tribunal Regional Eleitoral que eu não poderia faltar, certo? Então, professor, mas aí não vai aprender nada do assunto, vai perder a matéria? Como eu não faço isso com vocês, eu gosto muito de vocês, né? Eu vou botar lá no grupo, eu tenho uma aula gravada sobre esse assunto que nós estamos tratando e o próximo que seria tratado. E eu vou disponibilizar essa aula lá no meu canal para vocês. Vou botar no grupo para que vocês acessem e assistam para substituir a minha aula ao vivo. A única diferença que nós teremos é que ela não vai ser ao vivo, o que vai me deixar triste, porque eu gosto de estar aqui com vocês. Mas, infelizmente, é uma coisa inadiável, certo? Inclusive, no dia 19, para aqueles que estão aqui em Natal, eu vou dar uma palestra na própria UNP, aqui de Natal, né? Não sei se vocês já estão inscritos, o pessoal da Zona Norte, sobre os desafios e perspectivas das eleições municipais. Como eu atuo na área eleitoral e conheço um pouco do assunto, o coordenador daqui de Natal me chamou para participar desse evento, e no dia 19, na Salgado Filho, eu estarei dando essa palestra à noite. E no dia 17, eu estarei dando essa palestra na unidade da Zona Norte, tá certo? Então, como eu dou aula aqui para a turma de São Paulo e de Natal, recado tá dado. A parte da aula virtual do dia 19, de manhã, não estarei aqui, mas vou disponibilizar no meu canal do YouTube o link, vou botar lá no grupo o link. São 2 arquivos de áudio e vídeo que vão vencer esses tópicos que nós estamos abordando. De onde nós acabarmos, eu colocarei as aulas sequenciais. Tá bom, pessoal? Que a gente não perde conteúdo. Mas a aula é quase igual a essa, só que não é ao vivo. Certo? Show de bola. São 10h05. Vamos dar um intervalozinho até 10h25, pode ser? 10h25 dá um intervalo, aí volta e fica até o final. Valeu!